Olá, meus amados do Essência, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Eu falei para vocês estarem me mandando perguntas que eu iria estar criando conteúdos em cima dessas perguntas de vocês, em cima dessas dúvidas de vocês. E eu vou estar passando para vocês aqui sobre a primeira pergunta que saiu aí, tá? Até mesmo para que vocês tragam mais perguntas para a gente poder estar tendo conteúdos justamente direcionados para as dúvidas de vocês, para as questões que vocês têm aí para esclarecer, tá bom? Então, a primeira que apareceu foi com relação à lei da atração. Eu não posso deixar de falar sobre lei da atração sem mesclar ela com a obsessão. Quando a gente fala de obsessão, todo mundo só imagina a obsessão espiritual. Por que eu vou mesclar essas duas coisas? Vocês vão entender direitinho. Eu vou procurar fazer um vídeo resumido, porque eu sei que a grande maioria não tem tempo para vídeos longos, mas eu vou tentar ser o mais clara possível com vocês. Por que eu não posso deixar de falar de lei da atração sem falar em obsessão? Porque as duas estão interligadas de uma forma muito profunda. Como assim, Adriana? Olha, como eu falei, as pessoas sempre levam a palavra obsessão apenas para o lado espiritual. E vocês vão entender que não é bem assim. Percebam o seguinte, obsessão, a palavra obsessão, ela vem, na verdade, de um mecanismo psicológico. Mecanismo psicológico. Por exemplo, a pessoa sofreu um trauma na vida. Aquele trauma gera uma obsessão, um estado obsessivo, onde a pessoa, por exemplo, fica o tempo inteiro com medo que aquilo aconteça novamente. Entendeu? Então, em primeiro lugar, obsessão, tá? Ela vem de um mecanismo psicológico. Essa obsessão psicológica, ela direciona para uma segunda obsessão, um segundo tipo de obsessão. E qual que é esse segundo tipo de obsessão? É a auto-obsessão. Ai, mas qual que é a diferença? Gente, a auto-obsessão é quando você, já com o seu psicológico, mental, está já por um processo obsessivo, a auto-obsessão, ela traz isso para o seu emocional. Então, por exemplo, uma pessoa que se sente sempre inferior às outras, isso é auto-obsessão. Gente, a coceira no nariz é a rinite que tá muito atacada, tá? O nariz parece que tá até vermelho, mas tá bom. Então, a auto-obsessão, ela já é uma questão emocional, aonde você se limita emocionalmente, se sentindo inferior. Quando você pensa o tempo inteiro que nada dá certo para você, que as coisas não acontecem, que você não tem sorte, tudo isso é auto-obsessão. Então, a gente partiu da primeira obsessão psicológica para a auto-obsessão, que é a emocional. Até aí entenderam, certo? Beleza. Então, qual é o terceiro tipo de obsessão? Aí sim. Aí nós passamos da obsessão emocional para a obsessão espiritual. E aí, agora eu acho que vocês começaram a compreender aonde que a lei da atração se encaixa aí, certo?
Então, vamos lá. A gente parte de um princípio aonde, se o nosso mental e o nosso emocional não estão bem, automaticamente nós abaixamos a nossa vibração, abaixamos a nossa frequência. Então, quando nós abaixamos a nossa frequência, o que acontece? Vem a obsessão espiritual. Então, nós começamos a criar formas de pensamento negativas. Eu já expliquei para vocês que as formas de pensamento, elas são energias que nós emanamos para o plano astral que começam a se materializar. Então, nós podemos materializar formas de pensamento positivas e podemos materializar formas de pensamento negativas. Então, a lei da atração, gente, para que vocês entendam por que ela está tão ligada com relação à obsessão, é por quê? Porque somos seres energéticos. Nós emanamos energia o tempo inteiro, ininterruptamente. E nós recebemos de volta exatamente aquilo que nós estamos emanando. Então, entendam, a lei da atração, ela é algo que ela funciona na nossa vida de forma ininterrupta, porque ela está associada ao nosso padrão vibratório mental e emocional. Entenderam esse ponto? Então, o que você emana mentalmente e emocionalmente é aquilo que você cria para o plano astral. E quando você cria isso de uma forma ininterrupta, ele se materializa no plano físico. É assim que acontece. E aí vocês devem estar pensando no seguinte: mas aí eu tenho que ficar vibrando, eu tenho que estar feliz, né? Eu tenho que estar alegre, eu tenho que estar, né? 24 horas por dia. Ninguém consegue isso. Nenhum ser humano encarnado consegue vibrar 100% 24 horas por dia, mas eu já expliquei também isso para vocês. A questão não é passar 24 horas em alta frequência. A questão é justamente você não passar tanto tempo em baixa frequência. É você perceber quando você está numa frequência baixa e mudar isso. Por quê? Porque você vai passar mais tempo criando uma forma de pensamento positiva, entendeu? Do que criando uma forma de pensamento negativa. Então, o que acontece? Pensamentos positivos, quando você, né, emana aí pensamentos positivos, sabemos já que o pensamento gera o sentimento, isso é praxe, todo mundo já sabe, opa, o cabelo voando. Então, quando isso acontece na maior parte do tempo, de forma negativa, aí nós conseguimos materializar isso no plano material. Aí, de que forma que a gente materializa isso no plano material? Aí começa a vir doenças no seu corpo físico, começam a vir perdas financeiras, começa a ter aquele clima de briga o tempo inteiro, que seja no trabalho, que seja na sua casa, que seja nos relacionamentos. Pronto. Você materializou as suas formas de pensamento. Você materializou a lei da atração que você está emanando para o universo. Então, a lei da atração é isso. É o que você emana. E é por isso que ela está ligada à obsessão. Tanto a obsessão mental, emocional, quanto a espiritual.
Porque quando nós passamos para o grau da obsessão espiritual, né, então a gente já atraiu ali aqueles irmãos, né, que vão estar ao nosso lado fazendo o quê? O trabalho deles, amplificando em nós esses pensamentos e sentimentos negativos. Percebem a correlação do que é lei da atração com o seu trabalho vibracional, com a preocupação que você precisa ter em estar sempre em um sentimento mais elevado, pelo menos a maior parte do tempo, não vamos tirar esse sempre, né? Mas pelo menos a maior parte do tempo. Então é assim que funciona. Para atrair, você tem que vibrar positivo. Ah, mas isso é muito difícil, realmente. Isso não é fácil. Se fosse tão fácil, não existiria pobreza no mundo. Porque as pessoas já teriam a consciência de como manifestar para o plano físico aquilo que elas desejam. Só que o problema está no seguinte: a gente pensa que a questão é, eu vou só pensar positivo. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Você não tem só que pensar. Você tem que pensar e sentir positivo. Então, você fala assim, eu vou ficar pensando, eu já vi gente ensinando assim, nossa, começa a pensar, pensa o tempo inteiro, vê por exemplo, o carro que você quer, o salário que você quer, e vê aquele salário já, né, ali na sua conta no banco. Beleza, isso é só uma parte. A segunda parte é você sentir que você já tem isso. Só que o problema é que quando você fica só no pensamento, ao mesmo tempo que você está pensando, o carro que eu quero ter, chega uma hora que você se auto-sabota. Aí é onde entra a auto-obsessão. Porque aí você já vira e fala assim, nossa, mas a prestação desse carro vai ser alta. Nossa, mas eu vou ter que trabalhar mais para pagar essa prestação. Nossa, mas eu vou ter que dividir com o meu marido, com a minha esposa, a prestação desse carro. Não, entendeu? Você já começa com nossa. Autossabotagem. Auto-obsessão. Então, gente, entendam uma coisa. A vida, ela nos trata exatamente como nós nos tratamos. Então, se trabalhe em você o seu autoconhecimento, perceba quando você se conhece verdadeiramente, você consegue perceber os seus questionamentos. Você consegue perceber que você não está vibrando negativo, que você não está se auto-sabotando, que você não está sendo um auto-obsessor, um obsessor de si mesmo. Então, aprenda isso. Como você se trata? Você se vê como uma pessoa que é vítima o tempo inteiro? É vítima da sociedade, vítima do namorado, vítima do marido, vítima dos filhos, eu sou vítima porque eu não ganho dinheiro, eu sou vítima porque... Para! Quando você se olha no espelho e você fala, nossa, mas eu não tô bem, eu tô barriguda, eu não vou colocar uma roupa porque eu não me sinto bem. Para! A vida vai te tratar como você se trata. Simples assim. É assim que funciona. Então, você atrai aquilo que você vibra. A espiritualidade e a metafísica, elas andam juntas. A metafísica explica a questão do pensamento e sentimento, trazendo vibrações, níveis vibracionais. E a espiritualidade entra nessas vibrações.
certo? Então, entenda, você tem que parar de se colocar como vítima na sua vida. E é muito triste a gente compreender que as religiões nas quais nós fomos criados, ou as religiões que nós escolhemos depois de adulto, essas religiões, elas justamente plantam em nós, né, esse não merecimento. Porque para a maioria das religiões, a gente já pensa o seguinte: querer ser rico é pecado, ter prazer é pecado, querer comer, sentir fome é gula. Percebe como nós fomos podados do nosso querer a vida inteira por conta das nossas religiões? Porque para todas essas religiões, a maioria delas, tudo o que a gente deseja é pecado. Não pode, não deve. Aí vem aquela história, mas Jesus falou que é mais fácil, como é que fala? Um rico, um pobre passar no buraco da agulha, nem lembro direito desse negócio, do que um rico chegar aos reinos do céu. Acho que é mais ou menos isso. Isso é tão deturpado como todas as outras parábolas do nosso Mestre Jesus. Completamente deturpado. Então, minha gente, vocês podem estar pensando, mas você está ligado com a espiritualidade? Pode estar ligado, por exemplo, com alguém fazer um feitiço contra mim, para minha vida desandar, né? Pode ser que a minha prosperidade financeira não aconteça porque fizeram macumba para mim? Pode ser. A gente sabe que, infelizmente, isso existe. Magia negativa existe. Porque assim como nós, seres humanos, né, temos os nossos, como se diz, assim como existem seres humanos que desejam o mal, que praticam o mal, infelizmente, existem os espíritos que também querem trabalhar para isso. Que estão ali justamente esperando um servicinho, um contrato, para atuar na vida de uma pessoa. Sim, existe, mas entenda sempre, toda obsessão espiritual, enviada ou não, é de inteira responsabilidade sua, única e exclusivamente sua. 10 pessoas podem fazer um feitiço, uma magia, uma macumba contra você. Se você se autoconhece, se você trabalha a sua espiritualidade, essa energia você vai sentir que ela foi enviada. Você pode sentir um mal-estar, uma dor de cabeça, um estômago ruim, uma tontura. Você vai sentir que uma energia foi enviada. Mas cabe a você permitir que ela permaneça, que ela se instale em você e gere todo o mal que ela foi programada para fazer na sua vida, ou não. Ou você simplesmente ampliar a tua proteção, mudar a tua vibração e afastar essa energia. Então, gente, vamos parar de colocar a culpa no outro, no que o outro fez, ou no que o outro deixou de fazer, ou na magia que foi enviada para você, na macumba que foi enviada para você. Isso é autoobsessão. Você está se colocando como vítima do outro. E não, você é autossuficiente. Nada, absolutamente nada chega, pode até chegar, mas permanece com você sem que você permita. Isso é fato, gente.
Para com isso, né? Então, entendam que para que vocês consigam trabalhar a lei da atração, vocês precisam compreender não só um pensamento positivo, mas um sentimento positivo junto e uma emanação positiva junto, certo? Então, existe um mecanismo, né, que a gente chama, nós que somos espiritualistas, conhecemos esse mecanismo como rapport. Rapport nada mais é do que a sincronicidade de todos os nossos corpos, mental, emocional, físico e perispiritual. Então, é através dessa sincronicidade, é através desse mecanismo que nós somos capazes de atrair ou afastar. É simples assim. Não tem que enfeitar muita coisa, não tem que fantasiar muita coisa. É simples assim. Nós é que dificultamos. Nós é que não entendemos. Nós é que colocamos os nossos próprios empecilhos. Nós é que permitimos que as pessoas nos façam mal. Porque a partir do momento que nós não permitimos isso, o mal não chega até nós. Ele vai tentar. E olha que ele vai tentar. Eu não vou mentir para vocês. Ele vai tentar. E muito, incansavelmente. E é aí que nós também, incansavelmente, estamos trabalhando para que isso não aconteça. E fora que tem pessoas que relacionam a lei da atração, por exemplo, com karma. Gente, outra coisa que a gente tem que desmistificar é essa questão de karma. A gente precisa sair desse ciclo repetitivo. É por isso que os karmas existem. Porque a gente vive em ciclos repetitivos. Nós precisamos expandir a nossa consciência, perceber quando a gente se auto-sabota, quando colocamos a nossa felicidade na mão do outro, e aí a gente fica falando, ai, é karma, ai, eu preciso passar por isso, ai, eu tenho que passar por isso porque foi assim que... Isso é vitimismo, percebe? Você próprio está se colocando como vítima de uma situação que você acredita ser um karma. Então, vamos explicar aqui o que é a diferença entre karma e lei da atração. Tem diferença para vocês? Vocês acham, depois do que eu acabei de explicar para vocês, karma e lei da atração, tem diferença? Não. Sabe por quê? O que é o karma? O karma nada mais é do que karma é causa e efeito, ação e reação, certo? Karma. O que é a lei da atração? Olha só. Você gera uma causa emocional, certo? Essa causa emocional vai trazer o quê? Um efeito material. Pronto. Plim. Entenderam? Então, para de colocar a culpa em karma. Karma e lei da atração são praticamente a mesma coisa. Causa e efeito, ação e reação. Causa emocional gera um efeito material. Se esse efeito material vai ser bom ou não, depende do que. Vocês já entenderam, certo? Então, vamos compreender que tudo está interligado. A lei da atração, ela está interligada com a sua espiritualidade, com os seus tipos de obsessão. E eu pergunto, que tipos, aonde você se encaixa nesses tipos de obsessão? Seja sincero consigo mesmo. Porque se a gente fica falando, eu não me auto-saboto, eu não sou o meu auto-obsessor, gente, para. Vamos parar?
e vamos prestar mais atenção em nós mesmos, naquilo que nós estamos vibrando, pensando, sentindo, emanando, se vitimando, se sabotando, porque se você não trabalha isso, você não consegue trabalhar a lei da atração na vida de você, nunca, nunca, não vai acontecer, simples assim. Existem exercícios para se trabalhar a lei da atração? Existe, vocês querem fazer? Tem os mais simples. E eu sempre falo, as pessoas colocam muita coisa para ser feita, não. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o simples é o melhor. Não precisa ficar enfeitando muito. Escreve na sua mão, todo dia, aquilo que você quer atrair para você naquele dia. Pega um pedaço de papel, escreve num pedaço de papel, dobra ele, coloca dentro da sua bolsa, num lugar onde você toda hora vai estar pegando e lembrando, aquilo vai estar fortalecendo isso em você. Como se fosse um arquétipo. A gente não coloca a imagem do arquétipo na tela do nosso celular, todo mundo está com o celular na mão o tempo inteiro, gente. Põe na tela do seu celular. É um carro que você quer atrair? Coloca o carro na tela do seu celular. É o quê? É dinheiro? É um salário melhor? É uma casa? Pronto, você criou um arquétipo. O arquétipo também é a lei da atração. Simples assim. Entenderam, meus amados? Então não é tão difícil. Eu acho que eu tentei colocar aqui da maneira mais resumida possível, para que vocês compreendam como funciona a lei da atração e como fazer para ela funcionar. Tá bom? No mais, se tiverem dúvidas, estou à disposição. Um beijo, um cheiro para vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.